Olá, nós estamos começando mais um Vale Entrevista especial eleições e hoje nós recebemos aqui na sede do Jornal Vale a candidata Renata Paiva pelo PSD. Muito obrigada pela disponibilidade da senhora, viu? Eu que agradeço, Thaís, a você, o Kaique, ao Jornal Vale, por essa oportunidade de poder estar nos apresentando, falando das nossas propostas e procurar discutir no nível bem melhor nesse período eleitoral para que a população possa realmente exigir do próximo prefeito ou prefeita uma responsabilidade maior com a cidade, mas sobretudo com as pessoas. Candidata, em primeiro lugar, após 3 mandatos como vereadora, por que a senhora decidiu ser candidata a prefeita este ano, por favor? Eu já tinha decidido, Kaique, não ser mais candidata a vereadora na reeleição, embora eu tenha tido 3 mandatos consecutivos, sendo uma das mais votadas da cidade. Amo o que eu faço, amo cuidar das pessoas, tenho essa vocação, e isso me faz feliz, me realiza como ser humano, como pessoa. Mas eu entendo que você tem que renovar, tem que dar oportunidade para outros, e a Câmara não é uma carreira. Eu já dei a minha contribuição ao longo desses 3 mandatos e achava que eu estava preparada para novos desafios. Então, saí candidata a deputado estadual em 2018, sendo uma das mais votadas da região, mas não consegui me eleger, embora outros candidatos foram eleitos até com menos votos do que nós. Mas Deus sabe todas as coisas, né, Thaís, na vida da gente. E se eu tivesse sido eleita deputada estadual, com certeza eu não seria candidata a prefeita agora. Eu iria cumprir os 4 anos de mandato por uma questão de foro íntimo. Mas eu acredito que nós temos aí uma grande possibilidade nas mãos. É um grande desafio, sim, que exige de nós muita responsabilidade, mas me sinto preparada. Conheço toda a cidade de São José dos Campos, conheço todos os bairros, conheço a história de cada lugar, de cada comunidade, as demandas, as prioridades. Eu vivi esses últimos anos isso, tanto na área política quanto na área social também, que eu tenho um trabalho social muito forte, que eu desenvolvo há mais de 20 anos. E a gente identifica no dia a dia as necessidades da população e sente na pele isso também. E acaba muitas vezes compartilhando a angústia, o sofrimento das pessoas. E nós temos uma cidade linda, uma das cidades melhores do país, que tem um dos maiores orçamentos, inclusive. Tem todo um centro tecnológico, o INPE, o INTA, o CPA, que é reconhecida como cidade tecnológica, mas a população está muito distante de tudo isso. Aqui está a tecnologia, aqui está a população totalmente desconectada e abandonada. Além das desigualdades e injustiças sociais que a gente enfrenta no dia a dia. Uma cidade como a nossa, que tem um dos maiores orçamentos do país, parece que o orçamento ele tem perna curta. Ele vai até o bairro A, B, ele não consegue alcançar os 4 cantos da cidade. E hoje nós temos muitas distorções, muitas disparidades sociais. E a gente precisa realmente reduzir isso. Para você ter uma ideia, 32% da população de São José dos Campos recebe até meio salário mínimo. Fora os milhares de pessoas que estão na informalidade e os milhares de desempregados na nossa cidade. Portanto, diante dessas desigualdades, isso me motivou a enfrentar essa situação, porque nós vivemos nos últimos 30 anos 2 modelos de gestão. Acredito que a cidade mereça e precisa de outras alternativas, de outras propostas, de outros conceitos de gestão. E nós estamos dispostos a fazer isso de uma forma transparente, aberta, participativa, democrática, governando para as pessoas e fazendo com que a própria população possa participar das principais decisões, das prioridades e dos investimentos da cidade também. E a gente sabe que um dos principais desafios do próximo prefeito será a retomada da economia, que foi tão afetada agora pela pandemia. O que a senhora pensa em fazer caso seja eleita? Sim, nós temos um momento que o Brasil e o mundo está enfrentando, que é a pandemia, que isso fez com que muitas empresas, infelizmente, fechassem as portas, muitos desempregados, que agravou, já vivíamos um caos de desemprego na nossa cidade. Isso foi agravado pela pandemia. E, infelizmente, o prefeito atual e os demais nada fizeram, ou pouco fizeram, para mudar essa realidade, essa triste realidade.
sempre esperando do governo federal, do governo estadual, da macroeconomia, soluções para poder minimizar os impactos da crise que nós já vínhamos vivendo. E com a pandemia isso foi agravado, né? Então, até agora eu não vi nenhuma proposta, nenhum plano de retomada da economia pelo prefeito atual. Ele já deveria estar sentando com toda a sociedade civil organizada, com todos os segmentos, com todos os atores, para discutir as dificuldades, as principais demandas, os gargalos, as alternativas, para poder realmente incentivar e fortalecer as empresas que aqui estão, né? E tão importante quanto trazer novas empresas para São José, ou grandes empresas, é fortalecer aqui estão, principalmente incentivando o empreendedor individual, o micro, a pequena, a média empresa, que são responsáveis por 70% dos empregos gerados, né? E a gente não viu em nenhum momento isso acontecer, né? Assim como também nós vamos investir pesadamente no desenvolvimento da economia criativa. Nós vamos, não só da economia criativa, como também do agronegócio, considerando que 70% da cidade é rural. Hoje nada se faz, nada se investe, nada se destina, né, de políticas públicas, de incrementos e de investimentos na zona rural, né, para que ela se torne autossustentável, seja no agronegócio, seja no turismo rural, seja em outras alternativas que nós teríamos para a zona rural também, né, como produtos orgânicos, criando um centro de distribuição orgânica direto para o produtor, né, e o consumidor. Nós vamos também investir pesadamente na questão das cooperativas, criando cooperativas nos bairros mais carentes da cidade, pequenas cooperativas com incentivo da prefeitura, com ajudas técnicas, reabrindo o Banco do Empreendedor Joseense, que esse governo fechou, e financiando a baixo custo, a longo prazo, equipamentos, fazendo parcerias com instituições como Senac, Senai, SESI e outras, né, para capacitar, para dar formação, e também criando incentivos para as empresas locais, né, para cederem insumos e também consumir os produtos que serão gerados. Por exemplo, nós podemos criar uma cooperativa num bairro bastante carente, como Campo dos Alemães. Pegamos lá 50, 60 pessoas que hoje não conseguem sobreviver, dependem de cestas básicas, e a gente vai qualificar essas pessoas. E por que não produzir, por exemplo, os uniformes da Johnson, as máscaras, o material de proteção, assim como outras que a gente vai criar, fraldas geriátricas, depende da demanda e que a própria prefeitura poderá também consumir, entendeu? Então nós vamos criar uma cadeia produtiva, né, de negócios, né, e a gente vai integrar isso, né, em todos os segmentos, interligando a sociedade como um todo, né, e sendo o gestor, o principal articulador e fomentador dessas políticas públicas, né. Assim nós vamos fazer essas cooperativas em outros lugares, na zona rural também, incentivando cada vez mais iniciativas de boas práticas, né, para que a gente possa realmente fazer com que as pessoas se tornem autossustentáveis, né. Não só oferecendo a possibilidade do emprego, mas também dela ser autocapaz, né, de se sustentar e garantir o sustento de suas famílias. Assim como também nós vamos investir na cultura, que hoje, infelizmente, São José dos Campos e a Fundação Cultural está totalmente fragilizada, né? Nós vamos reestruturar a Fundação Cultural, vamos modernizar a Fundação Cultural e nós vamos criar programas, projetos em toda a cidade, dando vida, dando movimento para a cidade. E a cultura também, ela traz e gera muita renda e emprego para a cidade. Assim como nós vamos fazer também na questão do turismo. Através do turismo de negócios, São José dos Campos sempre teve uma vocação, né, para isso. Nós vamos incentivar os hotéis, a rede hoteleira da cidade, a gastronomia, né, para que a gente possa realmente fortalecer, assim como também criar um parque temático no parque da cidade, criando o parque temático da aeroespacial. A exemplo do que nós temos em Otim, né, em Brumadinho. Nós vamos criar um ambiente, né, de tecnologia e de negócios,
pegando todos os cases que nós temos no ITA, no INPE, na CEMADEM, no Centro Tecnológico, na Vibras, em todas as tecnologias de ponta que nós temos, vamos trazer para o Parque da Cidade uma exposição, né, para que haja uma visitação internacional, né, e nacional também, né, incentivando as feiras, os workshops, os fóruns, as discussões, para que a própria população também possa visitar o parque e entender o que é desenvolvido lá, né, e o que isso poderia impactar positivamente na sua vida no dia a dia, né. Através disso, nós vamos também criar uma agência de desenvolvimento econômico, Kaique. Nessa agência, por que uma agência? Porque uma agência, Thaís, ela é mais volátil, ela é mais leve, ela é mais ágil, né, ela é mais flexível, ela pode fazer parcerias público-privada, ela pode criar, ela pensa o tempo todo em programas, em projetos, em políticas públicas que possa desenvolver o desenvolvimento econômico da cidade, atrelado ao desenvolvimento social, que nós vamos criar uma agência do desenvolvimento social e uma agência do desenvolvimento econômico, para não ter essa disparidade que nós temos hoje. Não adianta nada a cidade crescer economicamente e a população não acompanhar isso. Então essas duas agências vão pensar 24 horas em políticas públicas de fomento, de boas práticas e de iniciativas que possam realmente favorecer, né, o desenvolvimento econômico, mas a qualidade de vida das pessoas também, as oportunidades, né? E com isso a gente vai fazer encomendas tecnológicas, né, valorizando o nosso centro, né, toda a tecnologia que nós temos aqui hoje, para aplicar isso no dia a dia da população. Por exemplo, São José dos Campos é uma cidade reconhecidamente tecnológica, mas a nossa estrutura ainda administrativa da prefeitura ainda faz a correspondência, por exemplo, via malote. As secretarias não se integram, não se comunicam, né? A Secretaria da Saúde, por exemplo, que é uma das principais demandas da população, né, primeiro saúde, depois emprego, né, a gente percebe que ela não é conectada, né, às UBSs. Aliás, tem uma UBS que não resolve, né? Começa por aí. Investe muito na área da saúde, um dos maiores investimentos, 40% do orçamento da cidade, mas gasta-se muito, gasta-se mal, né? Não prioriza a necessidade das pessoas. Então, nós precisamos também mudar isso, porque falta, na minha opinião, competência, falta eficiência, falta respeito ao dinheiro público, mas, sobretudo, às pessoas, né? E a gente percebe que, hoje, uma cidade tecnológica poderia ter, por exemplo, um aplicativo na área da saúde encomendado aqui, né, através das startups, através do próprio centro, de todas as incubadoras e iniciativas que são desenvolvidas aqui, para você, através de um aplicativo, marcar sua consulta médica, marcar seu exame, sua cirurgia, isso com total transparência, sem que as pessoas tenham que ficar meses, anos esperando, né, por um especialista, por uma cirurgia, muitas vezes não é atendido, às vezes morre e não consegue o atendimento necessário. Então, a tecnologia ela é boa quando ela beneficia a totalidade, quando ela realmente alcança toda a população, né? Nós, por exemplo, temos um exemplo clássico da Ponte Estaiada aqui, que poderia ter, foram investidos 70 milhões praticamente, poderia ter uma solução mais simples, né, e tão funcional ou melhor até, do que engessar praticamente aquele espaço definitivamente, né, e que não gerou um emprego, né, com a construção da ponte, né, para a cidade, que não mudou em nada a vida das pessoas. Nós poderíamos, por exemplo, pegar parte daquele recurso, fazer uma obra mais simples e funcional e investir em banda larga para toda a cidade de São José dos Campos, inclusive na zona rural, para que independente de onde você mora, né, você tenha acesso à educação, você tenha acesso, olha o caos da educação hoje, com a questão do ensino remoto, onde a maioria da população dos alunos não consegue um desempenho porque não tem uma boa internet, não tem um celular, não tem um computador, né, não tem o mínimo necessário para poder, então faz de conta que aprende e assim faz de conta que ensina, né? Então a gente sabe que essas coisas poderiam ser muito mais eficientes se tivesse realmente uma política pública voltada para as pessoas,
né, pensando nas pessoas, independente da sua classe social, independente da localização onde elas moram. Né? E nós vamos fazer isso, vamos implantar a banda larga de alta qualidade em toda a cidade de São José dos Campos. É possível fazer isso. Né? Isso gera mais condições para as pessoas de renda. Né? As pessoas hoje, quantos cursos estão sendo feitos na internet gratuitamente? Quantas pessoas precisam se reinventar, né? E perderam o emprego com toda a automação, né, hoje da indústria e dos segmentos, e que não conseguem se reinventar, se recolocar no mercado de trabalho. Quantos cursos gratuitos estão sendo disponibilizados pelas empresas através da internet e essas pessoas poderiam estar aproveitando, né, para poder ter uma nova opção, uma nova condição, né, de trabalho. Da mesma forma, entretenimento. Quantas pessoas hoje estão em depressão, né, devido ao isolamento social, idosos e outros, né, que mesmo em home office, né, não tem contato com ninguém, perdeu qualquer atividade de lazer, de oportunidade. Nós vamos fazer com que todas as pessoas possam se sentir parte da cidade, parte dos espaços, parte das políticas públicas que estarão sendo construídas, assim como também parte da nossa administração. Né? É isso que a gente quer e espera da nossa gestão, né, da forma com que a gente pretende conduzir os próximos 4 anos, sobretudo com planejamento, né, porque o que falta em São José também é planejamento. Todas as ações são feitas a curto prazo, pensando sempre na próxima eleição. Imagina se não fosse o doutor Edinardo de Paula Santos e o Sérgio Sobral, se não tivessem nos anos 70 planejado o anel viário. O que seria de São José hoje em relação, né, ao macro viário, à malha viária. Né? Então, São José precisa começar a pensar a médio e longo prazo, 30, 50 anos, né, investir pesadamente na área do conhecimento, na capacitação das pessoas. Nós vamos criar a escola do trabalho, né? Isso vai ser fundamental para preparar a nossa população para esse novo mercado, para o futuro do trabalho, né? Assim como os nossos jovens também. Nós vamos fazer uma verdadeira revolução na área da educação em São José, numa nova metodologia, uma visão mais holística, né? Pensando no indivíduo na sua integralidade. Além de ter escolas integrais, em período e tempo integral, desde a creche até o 9º ano também. Né? E no 9º ano, nós já vamos preparar esse jovem para o curso técnico, né? Através de iniciativas que nós vamos fazer, parcerias públicas privadas, né? E dar uma oportunidade para esse jovem não ficar só 3 anos no ensino médio sem ter nenhuma qualificação, mas ele já sair com uma formação para poder encaminhá-lo para o primeiro emprego com qualificação, fazendo parcerias com as empresas locais, através de incentivos também, para poder acolher esses jovens, né, como estagiários e depois para poder empregá-los também. Então nós vamos mudar de forma geral, né, muita coisa na cidade, vamos priorizar a saúde, porque tudo você pode esperar na vida, a saúde quando você precisa é para ontem, né? E na saúde a gente vai zerar as filas, contratando mais médicos, mais especialistas, fortalecendo a rede primária, ampliando as estratégias de família, vamos contratar mais cirurgias, mais exames através de mutirões, ampliar as nossas parcerias, descentralizar as especialidades, os atendimentos, assim como também criar o hospital geriátrico com atendimento também paliativo, para dar dignidade para as pessoas no fim da vida, né, com doenças crônicas. Vamos criar o Centro de Diagnóstico da Criança e do Adolescente, o Centro de Especialidade da Criança e do Adolescente. Vamos criar o Centro de Diagnóstico de Especialidade da Pessoa com Deficiência. Hoje a pessoa com deficiência em São José dos Campos não consegue um diagnóstico de autismo e de outras deficiências, por exemplo. Nós vamos resgatar e reestruturar o Hospital da Mulher, tornando o Hospital da Mulher um hospital de excelência, né, na saúde de São José dos Campos. Enfim, nós vamos realmente mudar o conceito de se fazer saúde na nossa cidade e tendo um governo totalmente transparente, aberto e participativo.
Candidata, a senhora falou da tentativa, né, na Lesp, na última eleição de 2018, e a gente está em São José dos Campos, uma cidade que vem de 7 mandatos, dividindo entre PT e PSDB. Nisso eu faço duas perguntas para a senhora. A primeira é como a senhora avalia as chances de ser eleita numa cidade que é tão polarizada, as chances não só da senhora, mas como de uma terceira opção, enfim. E se, caso a senhora não conseguir ser eleita, se esse pode ser um objetivo da senhora, pode ser alavancar o nome para uma possível tentativa novamente a deputado estadual numa eventual próxima eleição. Excelente pergunta, Kaique, porque eu sou uma pessoa que entendo que a política na minha vida é uma missão. Eu sou uma pessoa vocacionada para isso. Eu amo cuidar de pessoas, né, como eu falei. É isso que me realiza, e graças a Deus eu tenho a compreensão da minha família, porque entende que é uma missão nobre, né? Ser vereador em São José, ser prefeito em São José, ou até mesmo ser deputado. Não tenho a mínima intenção de sair candidata em 2022, caso eu não seja eleita hoje. Até porque eu já tinha me definido de sair da política em 2018, né? Mas eu entendi que São José dos Campos merece mais, precisa mais. E nós podemos fazer mais e melhor. Por isso, no nosso slogan, no nosso plano de governo, né, é uma São José melhor para todos. E nós vamos focar nos dois eixos, desenvolvimento econômico e desenvolvimento social, né? E nós temos essa condição hoje, né, de fazer aquilo que a população precisa. E entendo que nós temos aí 11 candidatos, né, diferentemente de outras eleições. O número de candidatos é muito importante e é muito saudável para que as pessoas tenham outras opções, né, várias propostas e possam analisar cada uma delas, né? E eu entendo que hoje nós temos uma grande condição de ir para o segundo turno, que os votos serão pulverizados, né? E embora o prefeito atual esteja aí com toda uma estrutura, com a máquina na mão, teve a mídia a seu favor ao longo desse período de pandemia, porque ele foi o único que poderia ser o interlocutor, né, de todos nós, enquanto estava todo mundo trancado, né? Nós percebemos que existe uma vontade muito grande da população de mudança. Até porque os dois governos que atuaram ao longo desses 30 anos, tiveram suas oportunidades, né? Tiveram seus avanços também, assim como alguns retrocessos, né, e distorções. E a impressão que dá é que esse modelo meio que exauriu. A população, ela sente a necessidade de mudança, né? E eu me sinto completamente preparada para isso, né? Porque não adianta só ser o novo, né, e não ter conhecimento da cidade, não ter conhecimento dos problemas e das soluções também, né? E ao longo agora do debate, ao longo das discussões, a gente vai estar tendo a oportunidade de estar se colocando à disposição das pessoas e estar mostrando realmente aquilo que a gente pretende fazer, né, junto com a população. Eu acredito que, independente de qualquer resultado, tá? Óbvio que a gente pretende, espera que as pessoas possam se apropriar, né, das nossas propostas e nos eleger no dia 15 de novembro ou no dia 29, né, tendo o segundo turno, né, que eu acredito que deverá ter. Mas eu acredito que, se isso acontecer, né, nós teremos aí um marco, um divisor de águas na política de São José dos Campos, né? Acho que um novo ciclo, né, se inicia. Isso é muito bom para a população, porque gera esperança, né? A gente vai resgatar a autoestima da população, que a gente sabe como está, vai resgatar as oportunidades que muitos perderam, né? E que muitas vezes são obrigados a sair de São José dos Campos para outras cidades, para outras regiões, para outros estados e país. E eu quero que a população de São José dos Campos possa voltar a ter orgulho da cidade, sabe? Que a autoestima possa ser elevada, acreditar que tem um governo que pensa nas pessoas, um governo que está disposto, independente de qualquer vaidade, independente de qualquer projeto pessoal, que nós temos hoje um grande projeto nas mãos, que não é um projeto da Renata Paiva, não é um projeto do PSD, é muito maior do que isso. É um projeto de cidade.
que a gente vai querer construir com várias mãos. Nós teríamos essa oportunidade, né? Por isso eu quero realmente que o meu melhor eu vou estar fazendo nesse período, independente de qualquer resultado, né? E se Deus nos abençoar que eu possa ser eleita, nós teremos aí a oportunidade de mudar a história de São José dos Campos e fazer uma São José melhor para todos. E ainda nessa área de política, a gente sabe que a senhora durante muitos anos foi filiada ao DEM, que é um partido que tem as principais lideranças envolvidas em denúncias de corrupção, e depois foi para o PSD, que faz parte do Centrão e é comandado pelo Kassab, que também é alvo de algumas denúncias. Essa questão, são questões que pesaram para a senhora de alguma forma? De que forma que a senhora vê isso? Desde que eu entrei na política, eu sempre permaneci no mesmo grupo, né? Eu sempre fui uma pessoa que acreditou, diferentemente de muitos que pulam de partido para partido, né? De acordo com as seus interesses, né? Não vou nem aqui julgar se são fisiológicos ou não, né? Mas eu sempre permaneci convicta naquilo que eu acreditava, né? O que houve foi que o PFL virou o DEM e o DEM virou o PSD praticamente, né? São os dissidentes desses partidos que acabaram criando um novo grupo, mas sempre dentro da mesma linha de pensamento, porque diferentemente do que as pessoas pensam, o PSD não está no Centrão. Nós somos um partido independente, como eu fui independente aqui em São José. É um partido de centro. Centro também é um posicionamento, né? Como tem a esquerda, como tem a direita, como tem o extremo. Centro também é uma linha de pensamento, né? É a linha do equilíbrio, do diálogo, da liberdade econômica, né? E nós temos princípios que eu entendo que são relevantes para mim, como defesa da família, defesa da vida, né? E outros valores que são inegociáveis. Então, eu acredito que o partido que eu estou é um partido que nos dá essa liberdade também de ser independente, seja na esfera municipal, estadual ou federal, tanto que no governo federal nós temos deputados que são oposição, deputados que são situação e deputados que são independentes, como temos senadores e como temos na esfera estadual e na municipal, como eu fui aqui esses anos, independente, não fui da base do governo, nem oposição, porque eu não sei fazer oposição por oposição. Inclusive, votei alguns projetos que eu entendia que eram importantes para a população, sem nenhuma preocupação de estar favorecendo o governo municipal. Pelo contrário, eu acho que o nosso partido sempre pensou no melhor para a cidade, para a governabilidade, né, e para as pessoas, e é dentro dessa visão que a gente quer conduzir também a nossa gestão. Eu acho que quando você se elege prefeita de uma cidade como São José dos Campos, a primeira coisa que você tem que deixar de ter é ideologia partidária, né? Você governa para todos, e você tem que respeitar todas as pessoas, todos os segmentos, independente daquilo que você acredita. Candidata, eu queria que a senhora falasse agora, no seu plano de governo, a senhora promete implantar 2 novos hospitais na cidade. Sim. Tem o Hospital da Mulher e o Hospital de Referência Geriátrica. Eu queria saber, a senhora já tem um plano de quanto custaria esses hospitais e quanto custaria para construir e quanto custaria para manter, mais ou menos, uma média por ano, para poder manter esses 2 hospitais também no município? Nós já estamos fazendo esses levantamentos, ainda não concluímos, né, mas a gente já tem uma base. Muitas vezes as pessoas falam, mas será que vai ter dinheiro para fazer isso? Tem, Kaique. Dinheiro não falta na Prefeitura de São José dos Campos. O que falta é gestão. O que falta é competência. O que falta é planejamento. O que falta é você realmente priorizar aquilo que é importante para a cidade, né? Ao invés de fazer grandes monumentos e obras, nós vamos investir nas pessoas. Investir na saúde, na segurança, no emprego, naquilo que de fato as pessoas precisam para poder ter qualidade de vida e viver com dignidade na nossa cidade. Dá para fazer mais e muito melhor. É só você saber investir o dinheiro. Tá certo. Só para a gente finalizar então a nossa última pergunta, eu gostaria de saber da senhora quais são os projetos do governo atual que a senhora gostaria de manter e quais aqueles que a senhora não gostaria de dar seguimento. Sim, tem bons projetos, sim. Eu acredito que uma das coisas que eu quero dar continuidade e eu entendo que é também uma necessidade, né, da população, seria você
continuar o trabalho de regularização fundiária que esse governo não fez, né? O governo anterior tinha uma Secretaria de Regularização Fundiária, esse suspendeu a Secretaria de Regularização Fundiária. Nós vamos voltar com a Secretaria e vamos dar andamento nos 150 bairros irregulares que nós ainda temos, onde tem mais de 100 mil pessoas vivendo sem água, sem luz, sem energia, sem o CEP, sem o asfalto, sem o mínimo de dignidade, sem infraestrutura, sem equipamentos públicos. Nós vamos priorizar essa população também, vamos enfrentar esse problema e vamos zerar a regularização fundiária aqui em São José dos Campos, que eu sei fazer, e nós temos uma equipe competente para isso também, né, que irá nos apoiar, né, dentro dessa mesma visão. Nós vamos também voltar com um programa antipoeira que o governo anterior tinha, esse governo infelizmente suspendeu. Nós vamos voltar com o programa antipoeira em toda a zona rural, né, principalmente, mas numa condição mais eficiente, com mais qualidade, né, com uma camada não tão superficial como foi feita, né, na maioria dos bairros. A exemplo do que foi feito, por exemplo, no bairro de São João, que é uma camada tríplice, né, só que nós ainda vamos agregar a questão da drenagem, né, e da manutenção que esse governo também deixou de fazer, e praticamente todos os investimentos que foram destinados ao antipoeira foram jogados no lixo, né, porque ele fez, se o asfalto, que é o asfalto, precisa de manutenção, ele acabou de investir 30 milhões da Urban no recapeamento da Andrômeda e de outras avenidas da nossa cidade que nem precisavam disso, né? Imagina o antipoeira, que é uma camada superficial de asfalto. Como também vamos resgatar a escola interativa. Foram 50 milhões que o governo anterior investiu e que foi jogado no lixo, né? Dinheiro da população, de cada um de nós, né? Ele simplesmente pegou no primeiro dia todos os tablets, lousas digitais, todos aqueles equipamentos, todo o investimento que foi feito em todas as escolas municipais, até São Francisco Xavier, jogou no lixo, colocando dentro de um almoxarifado lá na Secretaria da Educação. E hoje, no ensino remoto, quantas crianças poderiam ser beneficiadas, né, com a escola digital e que não estão tendo o desenvolvimento que precisava. Então, nós vamos resgatar também a escola interativa. Se o governo anterior não fez da maneira correta, ele teve tempo de fazer da forma correta, né, de uma forma eficiente. Como ele não priorizou, nós vamos priorizar, Thaís. Nós vamos resgatar a escola interativa também e levando uma educação dentro de uma visão holística, como eu falei, mas também totalmente digitalizada. Candidato, a gente queria agradecer muito a sua participação aqui. A gente está no finzinho do tempo, mas eu queria pedir para você deixar as suas considerações finais, contar para a gente um pouquinho de como está sendo esse período da campanha, para a gente poder encerrar, por favor. Eu que agradeço a você, a Thaís, né, essa oportunidade, o Jornal Vale, e quero dizer que nós conseguimos construir nosso plano de governo com mais de 150 reuniões públicas. Mesmo em meio à pandemia, a gente conseguiu, com todos os cuidados, né, de higiene, de protocolo, de segurança, preservando as pessoas e a nós também, nós conseguimos ouvir a população nos 4 cantos da cidade, né, as suas demandas, as suas principais necessidades, né, as suas angústias, né, e o sonho que cada um tinha, né, de uma cidade melhor. E a gente, assim como nós tivemos também a contribuição de mais de 70 entidades de classe e sociais, né, dando as suas contribuições, as suas sugestões, né, explicando as suas necessidades e as suas demandas, né. Portanto, o nosso plano de governo foi feito com o sentimento de cada cidadão dessa cidade, né, que pôde contribuir. E a gente espera realmente, nos próximos 4 anos, ter a oportunidade de executar cada ação, que é claro que o nosso plano de governo lá são diretrizes, né, que a gente tem todo um detalhamento de cada ação dessa, de cada iniciativa, que a gente gostaria mesmo de ter essa oportunidade de poder realmente transformar a nossa cidade de São José dos Campos numa cidade melhor para todos. Independente de onde você mora, independente da área que você necessita, né, independente da sua condição atual, né, e fazer com que São José dos Campos, que lá atrás foi sempre terra de oportunidade, terra de esperança, onde milhares de pessoas vieram para São José para criar seus filhos, trabalhar e ter qualidade de vida, né?
que a gente possa novamente trazer esse olhar, essa esperança para toda a população de São José dos Campos. E eu sei e reconheço o quanto eu estou preparada para isso. Vou fazer o meu melhor e eu acredito o quanto juntos nós podemos fazer mais. E espero que a população me dê essa oportunidade. E eu agradeço a Deus, acima de tudo, né, que é Ele que tem me capacitado, que tem me direcionado e que eu seja sempre digna da missão que Ele tem me confiado e de cada eleitor que tem depositado nas minhas mãos tanta esperança e tanta confiança também. Que eu possa ser digna. Candidata, muito obrigado mais uma vez. Muito obrigado a você que acompanhou também mais uma edição do nosso Vale Entrevista Especial Eleições. Hoje estivemos aqui com a candidata Renata Paiva do PSD e voltamos em breve com mais entrevistas com os candidatos à Prefeitura de São José dos Campos. Até a próxima.